Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, para reconhecer a sua santidade e alinhar a nossa vida àquilo que é propósito dele para a nossa vida. Queremos saudar a todos com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidar você a mais uma vez cultuar junto conosco, a mais uma vez estar conosco em oração, em gratidão ao Senhor nesse momento junto com a sua família. Queremos agradecer também a oportunidade que temos de estar em sua casa juntos com você nesse momento de comunhão e adoração ao nosso Senhor. Quero convidar você a orar nesse instante. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te agradecer essa oportunidade que temos diante de ti, de podermos bendizer o teu nome, de podermos, ó Pai, juntos louvar o teu nome. Queremos te pedir que a tua mão poderosa e o teu cuidado fiel seja com cada lar, com cada pessoa que nos escuta nesse momento. Nós te rogamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É muito bom podermos estar juntos, é muito bom podermos adorar o Senhor. Quero convidar você a ler comigo o Salmo 28, versos de 6 a 7. Que diz assim: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei
graças. Como é bom a gente poder relembrar essas verdades a partir daquilo que a palavra do Senhor traz para nós. E nós vamos cantar isso, nós vamos dizer isso, reconhecer isso, cantando que não há outro igual ao nosso Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. E toda a glória, todo louvor, 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 e toda a glória, digno é o Deus de Israel. Louvar ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, glória a Deus. De onde vem a paz que surpreende o oprimido, fazendo descansar sem medo de seu inimigo? De onde vem a força que o faz repousar seguro? De onde vem a paz que tenho agora, a calma após a chuva? Não sou merecedor, mas tenho Cristo, que Ele me tem.
Não pertenço a mim mesmo, mas é de Cristo, de onde vem a paz. De onde vem a luz que ilumina o caminho daquele que confiou somente no que está escrito? De onde vem a esperança ao esperar no que é improvável? De onde vem a paz que tenho agora, a calma após a chuva? Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo, mas é de Cristo, de onde vem a paz. Não sou merecedor, mas tenho Cristo e Ele me tem. Não pertenço a mim mesmo, mas é de Cristo, é de Cristo, é de Cristo, de onde vem a paz, de onde vem a paz. Eu quero convidar os irmãos, irmãs, você que nos acompanha, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, no texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos ler os versos 28 e 29. Nos diz assim a palavra do Senhor: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele completa no verso 30 dizendo: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como é bom a gente poder abrir a palavra de Deus nesse tempo quando a gente se sente cansado e a qualquer momento da nossa vida, e poder reconhecer em meio ao nosso cansaço, em meio aos nossos desgastes, em meio à nossa impotência, à nossa fragilidade, esse cuidado do Senhor, que soa como um alento para a nossa alma, que surge como um refrigério realmente para o nosso coração, como um convite irresistível nesses tempos tão difíceis em que atravessamos. Na verdade, um convite que deve ser atendido em qualquer fase da nossa vida, mas nesse tempo em especial ele se torna irresistível. É o convite para a gente trocar o nosso fardo pelo fardo de Jesus Cristo de Nazaré. E aqui eu queria chamar a atenção para um aspecto muito importante desse texto. Esse texto é um convite ao reconhecimento, a perceber aquilo que está pesando na vida,
a reconhecer que aquilo que a gente colocou sobre os nossos ombros está pesado demais. E em tempos como o que a gente está vivendo, fica mais fácil, fica mais latente, fica mais evidente o peso das circunstâncias e tudo o que a gente acumula sobre os nossos ombros, seja responsabilidade, seja informação, seja orgulho, seja vaidade. Parece que tudo isso fica mais latente como peso para a nossa alma, seja um arcabouço religioso que a gente tenta trazer ou tenta seguir, né? Tudo isso vai pesando no nosso viver. O contexto em que Jesus fala isso é um contexto de incredulidade e de insensibilidade. Por isso esse momento ele é muito propício para nós, porque é um momento em que me parece que algumas pessoas estão mais sensíveis e conseguem discernir ou conseguem reconhecer mais facilmente a sua estafa, o seu cansaço, a sua falência, né, nos vários sentidos que se possa aplicar essa palavra. Tem se multiplicado os áudios de pais cansados, de mães cansadas, da convivência com os seus filhos ou da rotina escolar que se estabeleceu para os seus filhos. Mas não só isso, gente cansada porque não pode reagir em meio a esse momento que atravessamos, em relação às suas estratégias comerciais, em relação aos seus planos financeiros, em relação àquilo que objetivavam alcançar, em relação aos seus próprios sentimentos e demandas com os quais não consegue conviver e lutar. De modo que esse momento é um momento em que flagrantemente nós nos reconhecemos assim, cansados, sobrecarregados, percebendo que aquilo que a gente tem acumulado na vida muitas vezes não faz sentido e não dá sentido à nossa existência, percebendo que aquilo que acumulamos sobre os nossos ombros muitas vezes é algo que faz pesar a vida. E como é triste acompanhar as notícias e perceber que isso fica pesado demais para algumas pessoas, a ponto de não suportarem mais olhar uma outra solução ou perceber uma outra situação e dão cabo da sua própria existência. Como é bom olhar para a palavra de Deus e encontrar nela a esperança diante do nosso cansaço, esperança diante das nossas limitações. Como é bom poder reconhecer o nosso cansaço, a nossa falência, esse peso, esse fardo que carregamos, e atender a esse chamado e querer trocar isso com Jesus Cristo de Nazaré. Talvez algumas coisas ainda nos impeçam de perceber isso, e eu queria que você fizesse esse exercício nesse momento, de perceber o que é que está pesando sobre os seus ombros. O que é que está de fato no meio dessa confusão, no meio de tanta informação, no meio dos prejuízos que se acumulam, no meio da situação que pessoalmente você enfrenta de ansiedade, de angústia, o que é que está pesando de fato sobre os seus ombros? O que é que está fazendo você não suportar mais? O que é que tem sido a gota d'água, né, nessa sua trajetória de vida? Porque o Senhor lhe convida a trocar o seu fardo pesado, seja lá qual for ele. Aquilo que tem pesado na sua existência, Ele tem convidado você, nesse tempo, a assumir aquilo que está como jugo colocado por Ele, que é leve. O jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Aquilo que Ele tem como instrução para a sua vida, aquilo que Ele tem como direção para o seu viver, alivia, traz alento, traz alívio, traz conforto para esse momento, mas muito mais do que isso também, traz descanso para a sua alma. Muita gente para nesse primeiro estágio, né? Muita gente está tão sufocada, está tão agoniada que precisa de qualquer alívio. E como é triste ver algumas pessoas sucumbirem às primeiras promessas ou às primeiras propostas que surjam através das expressões de religião ou de expressões de esperança no cenário político ou no cenário científico,
através da medicina, qualquer esperança parece ser uma tentativa de se aliviar, de aliviar toda essa tensão que se criou em torno da pandemia, em torno de tudo que tem nos assolado por conta da pandemia. E a gente parece que tem hora que afunda ainda mais. Me permitam partilhar uma experiência pessoal. Quando estava com meus irmãos em Alvorada do Norte, em Goiás, e nós estávamos ali uns dias tocando, nós tínhamos uma banda, nós estávamos tocando ali naquela cidade por conta do aniversário da igreja, e no sábado à tarde, o pastor Jean, que estava nos acolhendo ali, resolveu ir conosco até o rio, para que a gente pudesse ter uma tarde de descontração. E alguns irmãos da igreja foram conosco, e um grupo de jovens me chamou e disse assim: vamos descer o rio nadando. E então eu me atrevi a ir junto com o pessoal que conhecia muito o rio e já tinha a experiência de fazer isso. Me aventurei a descer com eles a favor da correnteza. E lá pelas tantas eu cansei que não conseguia mais dar uma abraçada. E eu gritei para quem estava mais perto, eu disse: eu preciso parar um pouco. Ele disse: a gente vai parar mais ali na frente. Só que eu não aguentava mais nada. E eu me lembro que vi um rapaz que parecia estar em pé, próximo, um rapaz, e eu me aproximei dele para tentar dividir, sei lá o que era que o apoiava em pé, e parece que a pedra onde ele estava só dava para ele, que quando eu cheguei perto, que soltei o corpo, aquilo que parecia ser um ponto para aliviar, foi o meu ponto de afundar. Aquilo que parecia ser o lugar onde eu ia encontrar descanso, não passou de uma fake news, e eu afundei, né? E bebi água, e pela graça de Deus eu escapei dessa experiência, porque eu estou aqui para contá-la, mas foi muito angustiante. E quando eu me dei conta, eu já estava na margem, né, nadando no seco, e as pessoas: calma, calma. Mas eu acreditei por um momento que aquela pessoa que estava ali era uma referência confiável para que eu pudesse ter pelo menos um alívio na minha trajetória. E como é triste a gente perceber que na vida da gente, nesse momento que estamos atravessando, um momento onde a gente se cansa, um momento onde falta fôlego, um momento onde a angústia nos toma, a gente olha para o lado e a gente precisa descansar em alguma coisa. E como é triste perceber que muitos de nós temos afundado em falsas esperanças, naquilo que se coloca como parecendo ser um alívio, mas que não é. Muitas vezes é a religião que aparece assim, muitas vezes é uma notícia falsa que aparece assim, e a gente tenta descansar nisso que parece ser um alívio, e isso nos toma mais ainda o fôlego, e isso leva ainda mais a nossa esperança, isso tira ainda mais a nossa capacidade de continuar lutando. Mas Jesus Cristo é essa esperança real e essa experiência real que a gente pode ter de alívio. Por isso esse convite ele se torna irresistível. Talvez você já tenha tentado descansar nos braços da religião, talvez você já tenha acreditado em uma falsa esperança, e você ainda esteja se debatendo e esteja resistindo a esse convite do Senhor de descanso por isso, porque você já experimentou tentar aliviar-se de outra maneira, ou tentar descansar de uma outra maneira, que alguém lhe disse que era a correta. Ou talvez você simplesmente, assim como a maioria dos brasileiros, esteja procurando uma luz no final do túnel e buscando uma notícia de uma vacina ou de um medicamento que possa acender alguma esperança. E quantas falsas esperanças, a quantas falsas esperanças muitas vezes a gente se apega. Eu quero convidar você nessa manhã, nesse contexto de insensibilidade que pode alcançar o nosso coração, e de incredulidade que muitas vezes nos toma quando a gente
vai passando por situações assim, em que a gente vai cansando de acreditar, em que a gente deposita a nossa confiança em falsas esperanças e a gente vai se frustrando, e que a gente vai se abandonando à nossa própria sorte. Eu queria convidar você a não se deixar levar pela vida de forma em que a vida vá pesando ainda mais sobre você. Mas eu quero convidar você a abrir o seu coração, a ouvir esse convite de Jesus, que quer trazer alívio para a sua alma, que quer trazer descanso para a sua alma, nesse momento em que eu sei que tudo está pesado demais, que as notícias estão pesadas demais, que a realidade está pesada demais. Eu queria que você ouvisse isso com o seu coração como um chamado de Cristo, e não como um chamado da religião, e não como um chamado do pastor, mas como um chamado de Cristo para a sua vida. Ele é essa pessoa, Ele é esse alguém em quem você pode descansar, Ele é alguém com quem você pode conversar. Essa semana, pastor Ágabo partilhou um texto falando mais uma vez da importância da oração, da importância da gente se colocar confiadamente diante do Senhor em oração. E eu quero lhe convidar a esse exercício de se colocar diante de Jesus e experimentar agora trocar tudo isso que tem pesado na sua vida, que tem lhe feito afundar, que tem lhe feito cansar do seu viver, que tem lhe decepcionado, lhe desesperado em meio a essa situação, que tem lhe feito ficar mais ansioso. Eu quero convidar você a parar um pouco, a conversar com Deus, a colocar o seu coração diante de Deus, a colocar as suas limitações diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu não tenho mais condição, eu não tenho mais braço para nadar, para continuar, eu não tenho mais condição humana de confiar em mais ninguém, eu não tenho mais condição de continuar tentando, e por isso eu quero conversar com o Senhor. Coloque-se diante do Senhor em oração, fale para Ele tudo que está amargurando o seu viver, fale para Ele tudo que está pesando na sua vida, e troque com Ele aquilo que tem pesado no seu viver, pelo fardo dele. Aliás, essa é uma coisa que muitas pessoas não têm a consciência nesse momento em que a gente está vivendo, e tomam muita responsabilidade sobre os seus ombros, ou porque precisam demitir funcionários, ou porque são os funcionários demitidos que têm que sustentar as famílias. As diversas situações que nós vivemos, enfrentamos, faz pesar a vida, mas isso pode ser trocado diante do Senhor, pelo fardo dEle, pela providência dEle, pelo cuidado dEle, pela confiança nele. Se você já se decepcionou com religião, se você já se decepcionou com acenos falsos de descanso, seja em que área foi da sua vida, eu quero convidar você a confiar no Senhor. E nessa noite colocar a sua vida nele, entregar a sua vida a Ele, confiando nessa troca que Ele pode fazer. Eu sei que vai chegando um momento em que a vida pesa tanto que você começa a pensar bobagem, e você começa a pensar que chegou o limite e não dá mais, e não tem mais o que fazer. É porque você está olhando na perspectiva do peso que está sobre você. É hora de deixar esse peso de lado e olhar a vida na perspectiva do alívio, da paz que Cristo pode proporcionar para você. Faça isso, abra o seu coração. Talvez essa mensagem esteja chegando para você num momento importante, num momento decisivo, e eu queria que você abrisse o seu coração e permitisse o Senhor falar ao seu coração. Não é tarde para largar esse fardo pesado que vai lhe fazer afundar e trocar por aquilo que o Senhor pode proporcionar como alívio para a sua vida. Não é hora de desistir. Eu sei que está pesado, eu sei que está difícil, mas a partir daquilo que Cristo propõe para nós, a vida fica mais leve. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista da vontade de Deus e dos propósitos que Deus tem para a sua vida. O meu desejo é que o Senhor confirme essa palavra no seu coração,
de tal forma que você possa refazer as suas ideias, refazer a sua postura de vida, a partir do alívio, do cuidado, do amor manifesto de Deus para a sua vida. Ele te ama, Ele quer que você lembre disso, você sabe disso, mas Ele quer que você lembre disso, para que você refaça a sua caminhada, para que você possa se levantar dessa condição e possa deixar esse fardo pesado aí onde você está e tomar o jugo de Jesus, que é leve, para você continuar agora aliviado pela graça e pelo cuidado de Deus, a refazer a sua vida e refazer os seus propósitos, os seus planos agora a partir daquilo que Deus estabelece para você. Permita-se recomeçar, permita-se deixar essa coisa pesada de lado e deixar Deus aliviar a sua dor, o seu sofrimento, para que você possa viver os planos dele para a sua vida. Eu quero orar com você. Eu sei que existem momentos que a gente passa que não são fáceis. O momento em que enfrentamos é muito difícil para todos nós, mas para algumas pessoas, quer por conta da doença ou por conta das consequências em relação ao comércio, em relação à família, isso fica especialmente ainda mais pesado. E eu quero orar com você, porque eu não posso tomar essa carga que está sobre você, mas eu já tive a minha carga aliviada por Jesus Cristo de Nazaré, e eu sei exatamente do que eu estou falando com você, e eu sei que Ele pode fazer isso, e eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Senhor, e eu quero te agradecer pela experiência que podemos ter, ó Deus, de, Senhor, encontrados pelo Senhor no nosso desespero, na nossa angústia, ter a nossa vida confrontada e aliviada, Senhor, pelo Teu socorro, que tira, que alivia esse peso que quer nos fazer afundar, que quer nos fazer desistir, que onde a gente olha para a gente mesmo e não vê condição alguma de continuar. Eu quero te pedir, Senhor, ó Pai, se essa mensagem está chegando a essa pessoa, é porque o Senhor assim quis, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que através dessa mensagem ela possa sentir a Tua presença e a experiência de ter, ó Deus, o seu fardo, Senhor, trocado, sentir esse alívio, Senhor, do Senhor tirar de sobre ela, Senhor, esse peso, Pai, por Tua misericórdia, para que ela tenha a oportunidade de se refazer dessa angústia, de se refazer e se levantar dessa situação. Pai, por Tua misericórdia, Senhor, ó Deus, ajuda essa pessoa nesse momento, Pai, lembra ela, Senhor, ó Deus, desse Teu amor, lembra ela, Senhor, desse Teu cuidado que nunca a deixou só e que agora vai, ó Deus, ajudá-la a se refazer. Pai, em meio a tantas enganações, em meio a tantas falsas esperanças, essa pessoa está cansada, está sobrecarregada, e por isso eu te peço que o Teu Espírito nesse momento, Senhor, ó Deus, alivie essa carga, esse sofrimento, essa angústia, dando, ó Deus, a essa pessoa esperança e a experiência de refazer-se diante do Senhor e com o Senhor traçar novos planos, Pai. Ajuda, Senhor, fortalece-a por Tua misericórdia nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Nós estamos chegando ao final da nossa transmissão.
E eu quero convidar você, aí onde você está, colocar-se diante do Senhor enquanto você ouve essa canção. E colocar as suas angústias, as suas frustrações, os seus dilemas, os seus problemas diante do Senhor. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez. A gente aprende a confiar que as coisas, mesmo quando parecem fugir do nosso controle, continuam no controle do Senhor. E fé tem a ver com isso. Ter fé tem a ver com se mover apesar disso. E fé é um presente, é um dom que o Senhor entrega. E entrega às vezes em momentos como esse que você está vivendo, quando você não consegue mais encontrar força em você mesmo. O Senhor vem e planta no seu coração aquilo que você não é capaz de gerar sozinho. O nosso desejo é que o Senhor continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, os seus projetos, que o Senhor lhe dê graça, misericórdia, força para continuar caminhando, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe tudo que você tem colocado diante dele, em nome de Jesus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua